Pessoal, vamos lá então falar um pouco do evento de ontem. Porque não deu pra falar ontem que eu tava realmente bem cansado e acordar mais cedo que de costume, né? Hoje não foi o clube das 5, foi o clube das 4. Ontem o dia começou com Robert Kiyosaki. Ele repetiu o que ele falou no dia anterior, que tinha conceitos que eu acabei não passando para vocês, né? Uma coisa interessante que ele falou desde o outro dia. É a questão do professor falso do verdadeiro. O que seria isso do professor falso versus verdadeiro? Ele fala que tem muito professor por aí que quer ensinar sem ter vivido aquilo, sem fazer. Ele dá o exemplo, a pessoa quer te ensinar a ganhar dinheiro sendo que ela não ganha dinheiro com aquilo, quer te ensinar a investir sendo que não investe. Inclusive ele é um forte crítico, né, do ensino convencional. Ele fala que a escola não prepara a pessoa para a vida real. Você não aprende a ganhar dinheiro na escola, os seus professores na escola não vão ser capazes de te ensinar isso. E o restante foi aquilo que eu falei anteontem para vocês. Sendo bem sincero, assim, a palestra do Robert Kiyosaki, ela não foi... Foi horrível! Eu usaria mais eufemismo, falei que não foi muito boa. Eu acho que todo mundo lá tinha uma expectativa maior, porque ele era o grande nome do evento, né? Era o Robert Kiyosaki e o Chris Gardner. O Chris Gardner, ele fez a palestra no sábado à noite, foi bem bacana, eu gostei bastante, mas foi só aquela. O Robert Kiyosaki não. Ele apareceu várias vezes, mas sempre falando as mesmas coisas, então acabou que não acrescentou tanto. Muito ruim. Não é uma opinião só minha, muita gente ficou frustrada ali com quem eu conversei com um evento por ele, né? Deixando claro que essa é uma opinião pontual para 2 dias de contato que eu tive com ele ali. Não é por causa disso que não dá pra falar, tirar o mérito de tudo que ele já construiu. O livro é bom, né? O livro é ótimo, é muito bom. Aí depois do Robert Kiyosaki veio o Paulo Vieira, que eu já conhecia bem superficialmente, assim, né, o trabalho dele, e eu fiquei bem impressionado com a apresentação. Inclusive, apesar do pouco tempo que ele teve ali para fazer a apresentação, foi a melhor de todo o evento. Acho até que é melhor que a do Chris Gardner. Robert Kiyosaki nem compare, quem estava lá sabe muito bem do que eu estou falando. Foi a melhor. Entre as coisas que ele falou, que eu concordo muito nesse ponto, foi sobre, por exemplo, liquidez. Que você tem que ter dinheiro na mão. Não adianta você ter um patrimônio imobiliário de 3 milhões, dando um exemplo, e não conseguir usufruir disso, né? Então, por isso que eu gosto de ter meu patrimônio líquido. E ele fez um plano, assim, que era um gráfico, né? Na vertical era o crescer de 0 até 10 e na horizontal contribuir também de 0 até 10. Você tinha que dar uma nota para o quanto você queria crescer e para o quanto você contribuía. De acordo com essas notas que você se dava no seu crescimento e na contribuição, você poderia estar em 4 estados: autofagismo, parasita, hospedeiro e plenitude. Eu vou desenhar aqui e explicar o que significaria cada um desses estágios segundo o que ele passou. Por exemplo, o camarada que ele quer crescer muito, mas ele contribui pouco com a sociedade, com as pessoas à sua volta, ele não ajuda ninguém, ele acaba sendo um parasita. Ele tem muito conhecimento, ele faz vários cursos e dedica a isso, mas ele em si está voltado apenas para ele mesmo. O oposto dele seria aquela pessoa que contribui com todo mundo, ela é muito boa de coração, ela ajuda completamente a todos, se doa, só que ela não busca conhecimento, não busca crescer. Aí é o bonzinho que vai morrer coitadinho, né? A gente falava bastante isso no exército. Eu falei aqui do parasita, né, que ele busca muito conhecimento, mas ele contribui pouco, e falei do hospedeiro, que é o contrário, que contribui muito, mas não busca conhecimento, não busca crescer na vida. E nós temos as pessoas que não querem nem crescer nem contribuir. Essas pessoas que não querem nem crescer nem contribuir estariam no autofagismo, que seria apenas o termo. Ele se refere a uma reciclagem das células. Inclusive teve um pesquisador que ganhou um prêmio Nobel recentemente falando sobre isso, autofagismo. Quem faz jejum intermitente sabe que a autofagia é um dos benefícios do jejum. Mas nesse caso, esse autofagismo não é uma coisa boa. Essa pessoa está vivendo no mundinho dela, deixando a vida em piloto automático, sem sair do lugar, sem contribuir, sem crescer, ela está lá, parada. E o contrário do autofagismo, não seria um contrário, né? Mas, por exemplo, o autofagismo, ele tem uma nota baixa em crescimento e baixa em contribuição. Uma pessoa que tem uma nota alta em crescimento, ela quer crescer, quer evoluir, e alta em contribuição, ela estaria na plenitude. E dentro dessa autoavaliação, porque era você avaliando o quanto você quer crescer e o quanto você está contribuindo e vai contribuir,
eu cairia dentro da plenitude, a Malu também. O objetivo é cair lá. As outras áreas não são as ideais. Você tem que querer crescer e tem que querer contribuir. E eu gostei tanto da palestra do Paulo Vieira que eu acabei comprando o livro dele, O Poder da Ação. Não li ainda, então não posso falar nada. Eu li o prefácio apenas. Mas depois que eu tiver lido, eu falo um pouco para vocês também do que eu achei da obra. Depois do Paulo Vieira veio o Sandy Jadeja, que é um trader especialista em análise técnica do mercado. Então ele usa análise gráfica para identificar movimentos de subida e de queda, e ele passou alguns setups que ele usa para isso. Ele é britânico, parece que lá ele é muito chamado em programas de TV para falar sobre movimentos do mercado. Ele falou como é que ele identificou algumas quedas, algumas subidas, né? Mas eu não sou tão focado nisso, né, gente? Eu já falei como é que eu invisto aqui. Ele busca capturar movimentos de curto prazo no mercado, e ele foi mostrando quanto que ele usou e o ganho que ele teve. Então, claramente, para os ganhos que ele falou que ele teve, ele estava operando alavancado. E eu não opero alavancado, eu não estou focado em curto prazo. Ele não falou que opera alavancado, a bem da verdade, mas o tamanho do movimento, o número de dias e o tanto que ele afirmou que ganhou, não tem como ele ter tido aquele tipo de ganho sem estar operando alavancado, porque tipo, botou $500 e ganhou 40 mil. Embora o que ele faça possa realmente dar dinheiro, se a pessoa executar certinho ali, ela vai ganhar dinheiro. O pessoal que fez uma riqueza de maneira consistente e duradoura no mercado, quase sempre eles estão investindo com um foco mais no longo prazo do que nesses trades de curto prazo. Por exemplo, a nossa bolsa tem praticamente 2 meses que ela não para de subir. Quem fica fazendo trade de curto prazo e não estava comprado pode ter ficado de fora dessa subida toda. Eu não, peguei tudo porque eu estava comprado desde lá de trás. E há muito mais tempo, né? Então meu retorno foi muito bom nesses tempos. E para quem não é familiarizado com o termo operar alavancado, o que significa? As corretoras normalmente elas te dão uma margem para você poder operar, quase sempre day trade. Quase sempre não, é day trade, né? Como é que faria? Você, por exemplo, deposita 10 mil reais e pode operar como se tivesse 100 mil. Aí você operando com 100 mil, você pega alguma coisa e compra, e o negócio sobe 1%, aí você vende, você ganhou 1% de 100 mil, R$1.000. Ótimo, ganhou R$1.000 em um dia. Perfeito. Quando dá certo. Sobre esses R$1.000 você vai pagar imposto de renda de 20%, tem os custos, mas a corretagem por day trade quase sempre está mais barato. O pessoal está fazendo uns pacotes nas corretoras agora. Então vamos botar que você ganhou líquido R$800, mas é um retorno muito bom em um dia. Agora o negócio é quando dá errado. Vamos supor que você perca 1%. Você vai ter que encerrar a operação no fim do dia, porque você está operando com 100 mil, mas só tem 10. Então, os 90 mil a corretora não vai ficar te emprestando para sempre, é só para aquele dia, só que você perdeu 1.000. E quando você perde 1% de 100 mil, é R$1.000, para quem tem 100 mil é pouco. Agora você não tem 100 mil, você na verdade tem só 10 mil. Então você perdeu 10% do seu patrimônio em apenas um dia. Só que eu falei de uma queda de 1%, às vezes você pega a queda de 2, 3. Então esse é um dos motivos pelos quais eu não faço esse tipo de coisa. E o outro é que você tem que ficar ligadão no mercado mesmo quando estiver operando. Então acaba virando um tipo de trabalho. E o meu investimento hoje ele é quase todo passivo, não tem que fazer muita coisa. Eu compro de vez em quando, nem olho. Mas para quem gosta disso, deve ser interessante o conteúdo que o Sandy Jadeja ele tem a mais. Ele dá uns cursos fora, em inglês, né? Mas deve ter algum tipo de tradução simultânea. Então é um cara a ser monitorado para quem gosta dessa área. Depois o último foi o Tom Wheelwright, acho que é assim que se fala o nome dele. Ele é o contador do Robert Kiyosaki, é um dos conselheiros, parece que é um dos 8 conselheiros que a Rich Dad Company, que é a empresa do Robert Kiyosaki, tem. E ele é especialista na parte tributária. Ele falou um pouco sobre como reduzir carga tributária, que quem é empresário vai pagar menos imposto de renda do que quem é empregado. E isso é verdade até certo ponto, porque o empresário, ele, quando tem empregado, assim, ele paga muito imposto por causa disso, ele paga outro tipo de imposto. E nem tudo que ele disse se aplica à realidade brasileira, né? Porque ele falou que lá nos Estados Unidos, por exemplo, você paga imposto quando você tem uma empresa sobre o líquido. Mas aqui não. Então lá você fatura, você tira os seus custos e paga sobre o líquido. Aqui o empresário paga sobre faturamento. Mas tem coisas que realmente dá para fazer. Quando ele falou que os investidores podem pagar 0 de imposto de renda. O investidor aqui no Brasil também pode pagar 0 de imposto de renda, porque o dinheiro que ele está investindo, ele trouxe de outra área, onde ele já foi tributado. Aí se ele coloca só em coisas que são isentas de imposto, ele realmente não vai pagar nada. Ele pode investir, por exemplo, em LCI e LCA, que é isento de imposto. Pode comprar fundo imobiliário e não vender nunca, só ficar ganhando os aluguéis. Quando ele compra ações, se ele não ficar vendendo mais de 20 mil, tendo lucro no mês, ele também não paga imposto, vai ganhar dividendos que não paga imposto. E a nossa parte tributária aqui no Brasil ela é complicada.
Então eu sei que não tem como ele ter visto tudo, ele deve ter se preparado quando veio falar aqui. E tem coisas que ele falou que me deixaram meio encucado, assim, sobre maneiras de reduzir carga tributária que eu vou ver com o meu contador hoje. Inclusive vai ser numa conferência por Skype daqui a 15 minutos, então já vou encerrar aqui para ver se algumas coisas que ele falou podem se aplicar à realidade brasileira. E se realmente se aplicar, depois eu falo para vocês, quem tem empresa, né, a gente vai interessado, como é que funciona. Sobre o evento foi isso, gente. Acho que eu dei uma boa resumida aqui. Logicamente é uma tarefa ingrata resumir 16 horas de evento, que foi mais ou menos o que teve. Foi até um pouco mais, eu acho, em alguns minutos de stories, mas acho que o principal eu consegui passar aqui.